Muitas pessoas interpretam a morte de Isaías de forma superficial, sem compreender a profundidade do chamado divino que ele carregava. Mas você sabia que a fidelidade dele diante do rei Manassés e do povo de Israel revela lições espirituais que ainda hoje podem transformar vidas? Talvez você também tenha sentido que permanecer firme na fé é impossível diante da pressão e da injustiça. A história de Isaías mostra que a coragem e a obediência a Deus podem iluminar mesmo os momentos mais sombrios. Se você prestar atenção, descobrirá sinais e revelações que podem guiar o seu próprio caminho. A morte do profeta não foi apenas um ato de violência, foi o ápice de um ministério marcado por advertências, visões e promessas de redenção. Cada palavra que Isaías falou carregava uma força sobrenatural, desafiando reis, líderes e o coração humano endurecido. Sua vida nos ensina que o sofrimento não é sinal de abandono, mas muitas vezes a confirmação de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez hoje você se encontre em uma situação semelhante, sem respostas, mas este relato traz luz. O que poucos entendem é que a fidelidade de Isaías não trouxe apenas juízo sobre os que o rejeitaram, mas abriu caminho para que o plano de Deus se cumprisse. Ele enfrentou rejeição, perseguição e ameaça de morte, mas jamais vacilou em sua missão. Esse é um convite para refletir. Até onde você estaria disposto a ir para permanecer fiel aos desígnios de Deus? E mais, será que você consegue enxergar que cada desafio que enfrenta pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual? Poucas pessoas conhecem os detalhes dessa história e o impacto que eles podem ter sobre a fé de qualquer ser humano. Há sinais ocultos, símbolos e revelações que, se compreendidos, podem transformar sua maneira de orar, de enfrentar adversidades e de enxergar o propósito divino em sua vida. Isaías nos lembra que o preço da obediência é grande, mas a recompensa espiritual é eterna. E se você aplicar essas lições, poderá perceber mudanças em poucos dias, mesmo em meio às provas. Isaías estava no templo, rodeado por sombras e incenso, quando a majestade de Deus lhe apareceu com uma intensidade que fez seu coração quase parar. Ele não apenas viu, mas sentiu a presença do Criador, cada chama da vela refletindo uma luz que parecia falar direto à sua alma. A visão não era apenas uma imagem, mas um chamado profundo que atravessava os ossos, lembrando-o de que ninguém poderia escapar do toque de Deus. Naquele instante, a santidade se tornou quase palpável, e Isaías compreendeu que seu destino seria entrelaçado com o povo de Judá e com o mundo inteiro. Ele não podia recuar, pois o chamado divino já o havia escolhido, mesmo antes de seu primeiro suspiro de coragem. No meio da visão, ele percebeu os serafins, cada um com 6 asas, cobrindo seus rostos e pés em reverência. Eles cantavam Santo, 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 e cada nota ecoava como se penetrasse na própria essência do universo. Isaías sentiu seu pecado, sua insuficiência e sua humanidade diante da pureza absoluta de Deus. Um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando purificação. E naquele momento, ele entendeu que a santidade não é apenas distante, mas uma promessa tangível que podia ser vivida. Essa experiência não era para impressionar, mas para transformar. E Isaías sentiu-se renovado. A consciência de sua missão se revelou com força. Ele não seria apenas um profeta, mas um mensageiro das revelações que Deus daria ao mundo. Cada palavra a ser pronunciada carregaria peso eterno. Cada gesto teria consequências espirituais. Isaías compreendeu que seu coração seria testado, seu corpo observado e sua fé constantemente confrontada. Ele começou a perceber que a visão celestial não era apenas um evento espiritual, mas um treinamento para enfrentar o caos humano. A conexão com o divino exigia coragem para olhar nos olhos do mundo e ainda permanecer firme.
Mesmo com o arrebatamento da visão, a realidade de Judá o trouxe de volta como um choque. Cidades em decadência, líderes que se perdiam em orgulho e um povo que buscava proteção em falsos ídolos. O contraste entre o céu e a terra era devastador e Isaías sentiu o peso da responsabilidade. Ele percebeu que seu chamado não seria fácil, que a mensagem de Deus encontraria resistência feroz. Cada passo que desse em Judá seria marcado por tensão espiritual, mas a visão lhe garantia força para falar mesmo diante da rejeição. Ele entendeu que Deus não chama para conforto, mas para transformação. Isaías também viu em espírito a extensão de sua missão. Além de Judá, as nações seriam tocadas por suas palavras. Ele imaginou reis, soldados e comerciantes ouvindo suas profecias, alguns buscando compreensão, outros resistindo com ódio e incredulidade. A amplitude do chamado era esmagadora, mas Isaías sentiu que cada obstáculo seria um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Ele compreendeu que a resistência humana não podia silenciar a voz divina e que cada reprovação só fortaleceria sua entrega. O céu e a terra agora estavam unidos em sua responsabilidade. A visão revelou símbolos misteriosos, portas abertas e fechadas, trombetas de alerta, um altar e brasas que purificam. Cada símbolo carregava uma lição prática, um convite à reflexão diária. Isaías percebeu que sua vida seria como essas imagens, momentos de revelação, purificação e ação, sempre guiados por Deus. Ele entendeu que, ao enfrentar suas próprias sombras internas, preparava-se para guiar outros através das deles. A espiritualidade, para ele, não seria apenas contemplação, mas prática concreta de fé. No silêncio após a visão, ele sentiu o chamado sussurrar: vai, fala, não temas. Essa ordem não vinha com instruções fáceis, mas com um peso sagrado que obrigava Isaías a escolher coragem. Cada passo fora do templo seria um passo de fé, e cada palavra pronunciada carregaria eco eterno. Ele percebeu que o chamado de Deus exige compromisso total, uma entrega sem reservas. A vida cotidiana se tornaria altar, e cada gesto, oração, ação, um testemunho vivo do que viu naquela visão. Mesmo antes de sair do templo, Isaías percebeu que o chamado não terminaria ali. O céu havia se mostrado, mas a terra o chamava para a ação. E cada desafio humano seria uma oportunidade de revelar a santidade que experimentou. Ele sentiu que a jornada apenas começava e que cada dia traria novas visões, novos confrontos e revelações ainda maiores. O chamado celestial não é um ponto de chegada, mas um caminho contínuo de fé e coragem, abrindo espaço para a próxima etapa. As advertências divinas e a esperança que Deus oferece ao povo e às nações. Após a experiência celestial, Isaías sentiu o peso das palavras de Deus sobre Judá. A nação se afastava do caminho da justiça, e o profeta percebeu que o povo precisava de advertência, mas também de esperança. Ele compreendeu que cada repreensão seria um ato de amor, um convite a retornar à luz antes que a sombra consumisse a cidade. Suas palavras não seriam fáceis de ouvir, mas carregariam a promessa de misericórdia para aqueles que se arrependessem. Era um equilíbrio delicado entre juízo e graça, um chamado para a transformação interior. Isaías via líderes orgulhosos e reis que confiavam em alianças humanas mais do que em Deus. Ele sabia que o julgamento viria se o coração deles permanecesse endurecido. No entanto, a esperança surgia em cada oportunidade de arrependimento, como uma lâmpada acesa no deserto, guiando aqueles dispostos a ouvir. Ele entendeu que Deus não desejava a destruição, mas sim que o povo escolhesse voltar para a aliança que lhes garantia vida. Cada mensagem era uma ponte entre a santidade divina e a fragilidade humana. O profeta falava das consequências de afastar-se de Deus, alertando sobre guerras, fome e exílio iminente.
Cada palavra vinha como trombeta de advertência, mas Isaías também trazia vislumbres de redenção, como rios que surgem no deserto. Ele sabia que a nação precisava sentir o peso do erro e, ao mesmo tempo, enxergar a promessa de restauração. O povo de Judá poderia resistir ou se abrir, mas a escolha sempre estaria diante deles. A responsabilidade do profeta era mostrar tanto a espada quanto a mão estendida do Criador. Isaías também olhou além de Judá, contemplando outras nações. Deus mostrava que sua justiça e misericórdia não conheciam fronteiras e que toda a humanidade seria impactada. Ele percebeu que as advertências eram universais, adaptadas a cada coração e cada cultura, sempre acompanhadas da chance de retorno. Assim, a missão de Isaías expandia-se e sua voz precisava alcançar não apenas o local, mas o tempo e a memória das gerações. Cada palavra profética era uma semente plantada com cuidado. Em suas visões, Isaías viu a destruição iminente de cidades que ignoravam o chamado de Deus, mas também entreviu líderes justos que poderiam inspirar esperança. Ele percebeu que mesmo nos momentos mais sombrios, havia aqueles que poderiam se tornar faróis de fé e coragem. A advertência não era apenas punição, mas convite ao despertar espiritual. Cada indivíduo, rei ou camponês, carregava a oportunidade de transformação. E Isaías sabia que Deus valorizava cada coração que buscasse redenção. O profeta, então, começou a usar metáforas e símbolos para comunicar sua mensagem. Árvores que secam, rios que transbordam, montanhas que desmoronam. Cada imagem falava ao povo de Judá de maneira concreta, mostrando o efeito do pecado e a promessa da restauração. Ele sabia que a linguagem simbólica tocava a alma mais profundamente do que simples palavras. Assim, ele preparava o terreno para que a esperança brotasse mesmo entre ruínas e lamentos. Mesmo com o juízo iminente, Isaías transmitia confiança de que Deus permanecia no trono, atento e misericordioso. Ele lembrava que a aliança não havia sido quebrada, que o perdão ainda estava disponível para os que se voltassem com sinceridade. Cada advertência era temperada com a promessa de resgate, como uma vela acesa em meio à escuridão. O profeta sabia que Deus não apenas julgava, mas também amava profundamente, oferecendo sempre a chance de recomeço. Ao final de cada mensagem, Isaías sentia a tensão entre o desespero humano e a esperança divina. Ele compreendia que muitos poderiam resistir, mas Deus sempre deixava uma porta aberta, uma oportunidade de arrependimento. Essa combinação de alerta e promessa preparava o caminho para a próxima etapa de sua missão: revelar as profecias messiânicas e as promessas de redenção futura que dariam ao povo um motivo ainda maior para confiar e permanecer firme. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Isaías começou a revelar vislumbres de um futuro prometido, onde a justiça e a paz se entrelaçariam em um rei enviado por Deus. Ele descrevia um Messias que viria não como os homens esperavam, mas com humildade, quebrando a sombra da opressão e trazendo luz aos corações aflitos. Cada profecia era um farol que atravessava gerações, lembrando o povo de que a esperança verdadeira não reside em forças humanas, mas no cumprimento das promessas divinas. Essa visão não era distante, era um convite a confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. O profeta falava de um servo sofredor, que tomaria sobre si os pecados de muitos e traria reconciliação com Deus. Ele descrevia cenas de dor e rejeição,
mas também de redenção que se estenderia além de Judá, alcançando todas as nações. Isaías sabia que essa mensagem precisava ser clara. A salvação viria através de um sacrifício perfeito, mostrando que a misericórdia de Deus sempre encontra caminho onde a justiça exige resposta. Cada palavra era como uma chave que abria portas espirituais para aqueles que estavam atentos. Em suas visões, ele viu o povo em trevas, mas com uma esperança acesa como uma chama no deserto. O Messias traria não apenas libertação, mas também consolo, cura e restauração para os corações quebrantados. Isaías entendia que a promessa de redenção não eliminaria o sofrimento, mas daria significado ao sofrimento, transformando o lamento em fé viva. Essa revelação tocava a alma de cada ouvinte, lembrando que a misericórdia de Deus transcende os limites da dor e da injustiça humana. Ele também falava de um tempo em que os inimigos seriam derrubados e a paz reinaria, não como uma imposição, mas como fruto de justiça e retidão. O profeta via imagens de ovelhas e cordeiros, de águas tranquilas e campos férteis, como símbolos de uma terra purificada pelo amor divino. Cada detalhe das profecias servia para ensinar paciência e perseverança. Mesmo no exílio, no desespero, o povo podia olhar para o futuro com confiança. A promessa de redenção era um lembrete constante de que Deus nunca abandona o seu povo. Isaías alertava que a vinda do Messias exigiria preparação do coração, arrependimento sincero e humildade diante do Criador. Ele explicava que a redenção não seria alcançada por méritos humanos, mas por entrega ao plano de Deus. Cada família, cada indivíduo era chamado a reconhecer a necessidade da graça divina, a aceitar a luz que viria para dissipar a escuridão. Ele sabia que a fé verdadeira precisava de provas, e as profecias seriam a bússola espiritual para navegar nos tempos difíceis. O profeta também via a extensão das promessas. Não se limitavam a Judá, mas alcançariam povos distantes, demonstrando que a redenção de Deus é universal. Ele descrevia reis e estrangeiros sendo tocados pelo amor de Deus, guiados por sinais e milagres que anunciariam a presença do Salvador. A esperança transcendente que Isaías comunicava lembrava a todos que, mesmo na adversidade, o plano divino é maior do que qualquer medo ou opressão. A fé no futuro. Messias era uma âncora firme para os corações inquietos. Em suas mensagens, Isaías muitas vezes alternava entre alerta e consolo, mostrando que cada promessa de redenção vinha acompanhada da responsabilidade de viver em obediência e justiça. Ele sabia que ouvir não bastava. Era preciso aplicar no cotidiano a confiança nas promessas divinas, em cada gesto de misericórdia, em cada oração fervorosa. Assim, a profecia se tornava não apenas visão distante, mas guia prática para decisões diárias, moldando o caráter e fortalecendo a fé no Deus que cumpre suas palavras. Por fim, Isaías deixou entrever que, embora a redenção ainda não tivesse se manifestado por completo, cada profecia apontava para o Messias como a solução definitiva para a dor e o pecado do mundo. Ele preparava o povo para reconhecer o Salvador quando viesse, para não se perder nas falsas esperanças que surgiriam. Cada palavra lançava sementes de fé que floresceriam na hora certa, abrindo caminho para o próximo desafio, enfrentar os confrontos políticos e atos simbólicos que testariam a coragem e a fidelidade de Isaías. Isaías compreendeu que sua missão não seria apenas espiritual, mas também política. Ele enfrentava reis e líderes que se deixavam seduzir pelo orgulho e pela ambição, sem reconhecer que seu poder era limitado diante de Deus. Cada palavra profética se tornava um ato de coragem, denunciando injustiças e lembrando que a autoridade humana é transitória, mas a divina é eterna.
Isaías usava símbolos e gestos para transmitir mensagens difíceis, tornando visível o invisível aos olhos daqueles que resistiam a ouvir. Ele sabia que o confronto era inevitável, mas necessário para despertar o povo adormecido. Em um desses atos simbólicos, Isaías caminhou nu e descalço por Jerusalém, uma representação vívida da iminente humilhação que viria sobre Judá e os aliados estrangeiros. O gesto chocou e provocou murmúrios, mas carregava um significado espiritual profundo. O aviso de que a falta de fé e a confiança em alianças humanas trariam consequências dolorosas. Ele transformava sua própria vida em sermão, mostrando que o profeta não apenas anuncia, mas também vive a advertência de Deus. Cada ação era calculada para penetrar nos corações endurecidos. Ele também se posicionava diante do Palácio Real, denunciando políticas injustas e decisões que ignoravam a vontade de Deus. Isaías compreendia que o poder terreno frequentemente se oporia à verdade divina, e que cada ato de coragem era um desafio direto à arrogância dos líderes. Ele não buscava aplausos humanos, mas provocar reflexão e arrependimento. A cidade observava, alguns temerosos, outros desdenhando, mas Isaías permanecia firme, consciente de que seu testemunho era indispensável para preservar a aliança com Deus. Através de sinais, Isaías mostrava que a desobediência política e espiritual caminham juntas. Ele utilizava objetos comuns, cinto, barra de ferro, saco de pano, para ilustrar advertências sobre cercos, invasões e exílios futuros. Cada gesto carregado de simbolismo revelava que o futuro não depende apenas de estratégias humanas, mas da obediência à justiça divina. O povo podia enxergar a mensagem, ainda que muitos a rejeitassem. Isaías sabia que a forma em que Deus se comunica é tão importante quanto o conteúdo da mensagem. Em reuniões com oficiais e em discursos públicos, Isaías denunciava alianças com nações estrangeiras que trariam apenas destruição e vergonha. Ele alertava que confiar em forças humanas e militares era fútil diante do plano soberano de Deus. Cada palavra era um espelho da realidade, refletindo o desvio do povo da aliança. Ao mesmo tempo, ele mostrava que mesmo na adversidade havia espaço para a esperança. Se retornassem ao Senhor, a proteção divina seria restaurada. O equilíbrio entre advertência e esperança guiava cada ação. Os atos simbólicos de Isaías também serviam para ensinar lições espirituais profundas. Ele sabia que a imaginação e a percepção do povo precisavam ser ativadas para compreender verdades que palavras sozinhas não poderiam transmitir. A dramatização das profecias tornava palpável a realidade espiritual e política que se aproximava, preparando o povo para entender a necessidade de mudança interior. Cada gesto carregava uma mensagem dupla: alerta e promessa, juízo e esperança. Mesmo diante da resistência e da zombaria, Isaías mantinha firme sua missão. Ele entendia que os confrontos políticos seriam apenas um reflexo do conflito espiritual que permeava toda a sociedade. Sua coragem se tornava testemunho vivo, mostrando que permanecer fiel à voz de Deus exige sacrifício, paciência e visão. Cada ato simbólico reforçava que a santidade e a verdade não se dobram diante de autoridades humanas e que a fidelidade divina prevalece mesmo em meio à hostilidade. Por fim, Isaías percebeu que seus atos simbólicos eram sementes de transformação que germinariam no tempo certo. Alguns entenderiam imediatamente, outros só anos depois. A mensagem divina, entrelaçada com confrontos políticos, revelava que a fidelidade e a coragem do profeta eram fundamentais para que o povo tivesse esperança e visse a promessa de redenção se cumprindo.
Essas ações preparavam o terreno para o próximo desafio, a perseguição sob o rei Manassés e a fidelidade inabalável diante do sofrimento. Isaías enfrentou uma época de trevas quando Manassés subiu ao trono, um rei que desprezava a justiça e perseguia aqueles que permaneciam fiéis a Deus. O profeta sentiu o peso do medo coletivo, mas não permitiu que a ameaça silenciasse sua voz. Cada dia trazia risco de prisão, represália ou morte, mas Isaías entendia que sua missão era maior do que a própria vida. Ele permanecia firme, consciente de que a fidelidade a Deus supera qualquer temor humano. Sua coragem era uma âncora para aqueles que ainda buscavam a luz em tempos sombrios. O rei Manassés tentou coagir o povo a abandonar a aliança com Deus, impondo ídolos e rituais profanos. Isaías denunciava cada prática, mesmo sabendo que isso o colocava em perigo imediato. Ele compreendia que resistir era um ato de obediência sagrada e que cada palavra profética fortalecia os corações que ainda se mantinham firmes na fé. A perseguição se tornava, paradoxalmente, uma oportunidade de mostrar que a presença de Deus é maior do que qualquer opressor terreno. Mesmo o trono de Manassés não podia apagar a voz da verdade. Isaías viu muitos se curvando à pressão do rei, mas também testemunhou aqueles que mantinham a fé com firmeza admirável. Ele sabia que a perseverança não era apenas resistência, mas também ensino vivo para gerações futuras. Cada oração feita em segredo, cada jejum silencioso, era um testemunho da fidelidade inabalável que Deus recompensaria. Isaías encorajava o povo a confiar que, mesmo na escuridão, a misericórdia divina permaneceria presente, protegendo aqueles que escolhessem a aliança verdadeira. O profeta também compreendia a dimensão espiritual da perseguição. Não era apenas política ou social, mas uma batalha entre a luz e a escuridão. Manassés era instrumento de teste, e cada ato de opressão servia para revelar a força interior do povo de Deus. Isaías mostrava que a verdadeira fé se manifesta justamente quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Ele inspirava coragem ao demonstrar que o compromisso com o divino não depende de aplausos humanos, mas de intimidade com Deus e obediência à sua palavra. Em meio à perseguição, Isaías utilizava símbolos para comunicar a esperança escondida. Uma vela acesa em meio à noite, um ramo verde em terra seca, sinais de que Deus ainda agia em silêncio. Cada gesto era um lembrete de que, apesar das dificuldades, a providência divina nunca falha. Ele ensinava que a fidelidade sob pressão fortalece o caráter espiritual, tornando o povo uma testemunha viva da glória de Deus. Cada desafio se tornava, portanto, oportunidade de crescimento e reafirmação da aliança. O profeta sofreu críticas, ameaças e ostracismo, mas jamais abandonou sua missão. Isaías sabia que a resistência exigida por Deus não era punição, mas preparação para algo maior. Sua fé firme diante de Manassés transformava o medo em testemunho, mostrando que mesmo sob intensa perseguição, a luz divina não pode ser apagada. Ele tornava visível o poder da perseverança espiritual, inspirando aqueles que se sentiam fracos ou desamparados a se firmarem na promessa de Deus. Mesmo os momentos de solidão e silêncio não abalaram a determinação do profeta. Ele orava incessantemente, intercedendo pelo rei, pelo povo e pelas futuras gerações. Isaías sabia que a fidelidade não é apenas resistência física, mas também espiritual, sustentada pela oração e comunhão contínua com Deus. Cada dia vivido sob ameaça se tornava lição de coragem, paciência e esperança, mostrando que a verdadeira força vem de permanecer em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ao observar o impacto de sua fidelidade, Isaías percebeu que sua vida se tornava testemunho vivo de que Deus recompensa aqueles que permanecem firmes.
Ele sabia que os atos de coragem diante da perseguição seriam lembrados e inspirariam outros a manterem a fé. Essa consciência preparava o povo para o legado espiritual do profeta, que se estenderia além da morte e do sofrimento, abrindo caminho para que sua mensagem permanecesse viva como exemplo de fé inabalável, conduzindo ao próximo capítulo. O legado espiritual de Isaías como exemplo de fé diante do sofrimento. Isaías deixou um legado que ultrapassa gerações, mostrando que a fé verdadeira se manifesta mesmo em meio às maiores adversidades. Seu testemunho revela que permanecer firme diante de perseguições, dúvidas e sofrimentos não é apenas resistência, mas ensino para todos os que buscam a Deus. Cada profecia, cada gesto simbólico e cada palavra pronunciada serviu para mostrar que o compromisso com o Criador é maior que qualquer medo ou ameaça. Ele se tornou o exemplo vivo de coragem, fidelidade e obediência. O profeta mostrou que a esperança não depende das circunstâncias, mas da confiança na promessa de Deus. Mesmo diante de reis perversos, exílios e ameaças de morte, Isaías manteve a conexão com o divino. Sua vida se tornou um farol para aqueles que enfrentam perdas, traumas ou momentos de desespero, lembrando que a presença de Deus é constante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé floresce na adversidade, como a semente que brota entre pedras secas. O legado de Isaías também está na clareza com que comunicou a mensagem divina. Ele usou símbolos, atos e palavras com profundidade, mostrando que a espiritualidade verdadeira exige compreensão, sensibilidade e coragem. Sua vida ensina que não basta conhecer Deus de forma superficial. É necessário viver cada princípio com intensidade, permitindo que a palavra se transforme em ação concreta. O profeta nos lembra que a fé sem expressão prática se torna vazia. Mesmo em momentos de solidão e silêncio, Isaías persistiu. Ele nos ensina que a intimidade com Deus se fortalece quando enfrentamos crises internas e externas. Cada oração silenciosa, cada intercessão pelo povo e pela nação, demonstra que a fé verdadeira exige entrega, paciência e confiança total no plano divino. É nesse compromisso diário que se constrói um legado espiritual duradouro, capaz de inspirar milhões mesmo séculos depois. A coragem de Isaías diante do sofrimento revela que a fé não é ausência de medo, mas domínio sobre ele. Ele nos ensina que o medo e a incerteza são inevitáveis, mas podem ser transformados em instrumentos de aprendizado e crescimento espiritual. Cada desafio enfrentado por ele se torna um exemplo de como a obediência a Deus molda caráter, fortalece o coração e ilumina o caminho de outros que caminham nas trevas do desespero e da dúvida. Isaías também nos mostra que a fidelidade gera frutos que ultrapassam a própria vida. Suas palavras continuaram a ecoar através da história, inspirando profetas, líderes espirituais e fiéis. O impacto de sua dedicação demonstra que quando se permanece fiel a Deus, mesmo sob sofrimento extremo, cria-se um legado eterno. Ele nos ensina que a obediência sincera não se limita a recompensas imediatas, mas produz transformação duradoura na vida daqueles que o seguem. O profeta nos lembra que cada ato de fé, por menor que pareça, tem valor diante de Deus. A dedicação, a coragem e a perseverança de Isaías diante de todos os desafios humanos e espirituais mostram que o legado espiritual se constrói dia a dia. Ele inspira a cada coração aflito a permanecer firme, lembrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a presença divina guia, protege e sustenta. Sua vida é uma lição de amor, paciência e resiliência. Por fim, Isaías deixa um chamado silencioso a todos nós: viver a fé com coragem, enfrentar o sofrimento com esperança e permitir que a voz de Deus guie cada decisão. Ele nos mostra que a verdadeira espiritualidade é inseparável da prática, da entrega e da perseverança, e que a fidelidade a Deus transforma o sofrimento em testemunho eterno.
Assim, sua vida se torna não apenas história, mas um legado espiritual vivo, pronto para inspirar cada geração que busca caminhar na luz, preparando-nos para compreender o mistério de seu destino final. A história de Isaías nos desafia a refletir. Estamos dispostos a permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós? Cada obstáculo, cada momento de perseguição ou incompreensão pode ser transformado em oportunidade de crescimento espiritual. Pergunte-se: onde você precisa de coragem hoje? Em que áreas sua fé precisa ser fortalecida para que a luz de Deus brilhe através do seu testemunho? Isaías nos ensina que a verdadeira fidelidade não é algo que se mede em momentos fáceis, mas em como reagimos diante das adversidades. Ele nos convida a assumir uma postura de coragem, persistência e confiança na promessa de Deus, lembrando que o sofrimento não é em vão quando vivido com propósito divino. Cada desafio é um chamado à obediência, cada dificuldade, uma chance de sermos transformados. A vida do profeta é um exemplo de que permanecer fiel diante de líderes injustos, de decisões humanas equivocadas e da rejeição de outros é também uma forma de interceder pelo mundo. Cada ato de coragem, mesmo silencioso, tem poder de impacto espiritual e ecoa através das gerações. Assim, Isaías nos inspira a não recuar, mas a ser instrumentos da vontade divina em cada situação. Portanto, reflita. Você está pronto para viver sua fé de forma plena e corajosa, sem se curvar às pressões do mundo? Está disposto a transformar seus sofrimentos em testemunho e suas dúvidas em oração? Deus chama você a agir hoje, a fortalecer seu espírito e a ser luz em meio à escuridão. Cada decisão que você toma pode abrir portas de bênçãos, proteção e revelação divina. Se este ensinamento tocou seu coração, permita que ele transforme sua vida. Assuma sua fé com coragem, persevere mesmo diante da adversidade e confie na fidelidade de Deus. Lembre-se, sua entrega sincera gera frutos eternos, mesmo quando ninguém ao redor reconhece. Faça de cada passo uma manifestação do amor e da justiça divina. Se você deseja continuar aprendendo sobre a coragem, fidelidade e legado espiritual de profetas como Isaías, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum ensinamento que pode fortalecer sua fé e iluminar seu caminho. Cada mensagem é uma oportunidade de crescimento e conexão mais profunda com Deus.